Pessoal, hoje o tema do nosso podcast ele é um tema denso, porque nós falamos de autoconhecimento e muitas pessoas acham que o autoconhecimento se resume a apenas se conhecer um pouquinho aqui. Eu acho que eu sou assim, eu acho que eu sou assado, eu conheço um pouco de mim, eu sou e tenho esse temperamento, mas o autoconhecimento ele é muito profundo. Ele começa no momento em que você toma a decisão de se autoconhecer e ele tem vida longa. Você sempre está se conhecendo, sempre. Durante toda essa trajetória que você fizer aqui nesse planeta, durante a sua vida, você estará se conhecendo. Então, é por isso que eu te chamo de um tema bem interessante, porque você vai começar e não tem data para terminar. Você sempre vai estar caindo em armadilhas e saindo delas e aprendendo com elas. E isso daí é fascinante, porque cada vez que você se conhece um pouco mais, você tem mais autoconfiança, você conhece um pouco mais das outras pessoas, porque você se conhece. E essa dança ela é muito legal. E o que nós aqui estamos trazendo para vocês hoje é um pouquinho disso, para que a gente consiga trabalhar juntos tudo isso que nós estamos falando. A ideia é que ela traz isso no seu DNA, o conhecimento, a consciência, e aí é que nós vamos passar um pouquinho. E aí eu queria fazer uma pergunta pro Ronaldo, que é o nosso mestre das emoções, e ele vai falar um pouquinho para você, Ronaldo, o que é autoconhecimento? Ô Perobelli, você já deu uma boa introdução aí, mas eu acho que o autoconhecimento é uma das coisas mais fundamentais da vida. É verdade. Porque eu fico imaginando assim, olha, quando você compra um carro, por exemplo, você precisa, antes de ter aquele carro, você precisa ter feito uma escolinha, feito algumas provas e ter um certificado que você aprendeu a dirigir. Antes disso. Aí você compra um carro, você vai ter que ler o manual. Como é que aquele carro, né, como é que você mexe naquele carro, etc e tal. E você faz isso com carro, com televisão, geladeira, tudo. E com a vida, a maioria das pessoas não tem essa atenção que você de parar um pouquinho e de se olhar, de se conhecer minimamente para você conduzir a sua vida. Andando pela estrada da vida, da qual você seria este veículo, se você não tem um menor conhecimento, se você não parou um pouquinho para ler o manual, o seu próprio manual, a chance de você errar é muito grande. Então, aquela orientação do grande filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo, 2000 e quase 2.500, 400 anos que ele nos ensinou isso. Mas eu vejo que agora, nesse momento da humanidade, agora que efetivamente nós estamos despertando para a importância disso. Eu acho que a humanidade, eu creio muito que nós estamos vivendo um momento realmente muito especial e que as pessoas, que está tendo esse movimento, desse despertar para a importância de se conhecer em nível profundo, como você falou, que é esse processo que ele tem dia para começar, não tem para terminar. E é um processo, não é uma coisa, não é fast, não é aquela coisa que você vai chegar num barzinho e pega um refrigerante e está tudo pronto. Não, é um processo contínuo de auto-observação contínua, de descobrimento, onde você vai sempre se surpreendendo com si mesmo. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes da vida é você se dedicar a se conhecer, antes de mais nada. E eu vejo que assim, a gente encontra várias técnicas, né, para que você consiga se autoconhecer rapidamente. Eu gosto muito de uma delas, que é a Roda da Vida, que ela divide em algumas partes. Sim. E que você vai dando uma nota, né? Então, na primeira vez que você faz esse exercício, você dá, saúde. Aí você vai, 0 a 10, qual é a sua saúde? É 5. Então você pode fazer um planejamento, que aí vem
né, o mestre do planejamento, para falar sobre esse assunto. Pô, como é que eu planejo para melhorar isso de 5 para 7? Aí você fala de relacionamento. Como é que é meu relacionamento? Ah, putz, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o parente. Né? Você dá uma nota. Então, são técnicas para você ter uma noção de como você se vê. Se aquilo é real ou não, a gente não vai saber, porque é só você mesmo que vai ter essa certeza. Mas para quem está conduzindo esta forma, essa técnica da roda da vida, dá uma visão de quem você é, de como você pode melhorar, que é isso que eu vejo que o autoconhecimento traz, a melhoria contínua. Aí a gente fala, pô, mas isso parece um processo cartesiano desenvolvido pelos modelos americanos, internacionais, de falar de melhoria contínua. Não? Mas é verdade, é uma melhoria contínua que você tem que fazer. A cada dia que você acorda, você entende a vida de forma diferente, acontece a vida pela vida, né? A vida como a vida é, ela te traz coisas, informações todos os dias diferentes e você tem que se adaptar. Então a adaptação ela é fundamental. O autoconhecimento, juntamente com a adaptação, porque as coisas vão mudando e você tem que se entendendo a cada dia nesse jogo para que você evolua sempre e esteja conhecendo cada vez mais você interiormente. Sim. Você falou de método, né? A gente pode pensar de como. Tudo bem, vocês falam de conhecimento, mas como? A gente aqui no EDEC sempre questiona esses padrões prontos, né? A gente questiona que aquilo que serve para mim pode não servir para você, mas existem algumas coisas que a gente sabe que serve para todos. Pelo menos os passos iniciais. Perfeito. Então, eu acho que o primeiro é você tomar consciência da importância e da necessidade. Quando você se percebe um ser que pode melhorar muito. Porque a gente fala de melhora contínua, o cara fala, mas por que eu tenho que melhorar? Né? Ele pode perguntar isso, por que eu tenho que melhorar? Tô tão bem assim, né? Eu tomo cerveja de tarde, eu chego em casa à noite, não faço nada, né? Trabalho direitinho, ou estudo, né? A gente entende que nós estamos aqui nessa experiência material com essa proposta de evoluir. E chega uma fase da vida que a gente percebe que algumas pessoas, como esse exemplo que você deu, o cara, por quê? Por que eu tenho que evoluir? Ele entra naquela rotina. Ele pode até entrar nessa rotina e em algum tempo ele começar a entrar nessa faixa. Mas a evolução é uma lei universal. Ela vai, de algum jeito, te cutucar para esta evolução. À medida que essa lei universal ela percebe que você está lá estagnado. Nessa preguiça existencial, nessa preguiça evolutiva, nessa mesmice, o universo vai se agitar para que você tenha um despertar. Então, você tomar consciência de que nós estamos aqui com essa proposta evolutiva, que nós podemos ser melhores, e esta melhora não é uma questão assim, como é que eu posso dizer, não é nenhuma cobrança do mundo externo, não é você com você, que à medida que você se melhora como pessoa, tudo na sua vida melhora. Você tem mais qualidade de vida, você tem mais felicidade, você tem mais prazer. Os relacionamentos melhoram. Os relacionamentos melhoram, você com a sua esposa, você com o seu marido, você com o seu filho, com a sua filha, você com o mundo, você com você mesmo. Esse processo de autoconhecimento ele é tão interessante que ele vai colocando você em harmonia com você mesmo. Quando você vai se deparando com a sua sombra, se deparando com o seu passado, se deparando com a sua história. E não é fácil isso, hein, Perué? Putz, é isso que eu ia falar, cara. Não é fácil você encarar a sua história. Não é. Então, e aí, dentro desse assunto, a gente percebe que tem muita gente que desiste do autoconhecimento quando ela se depara com esses obstáculos. Quando a gente pode afirmar que é muito mais dolorido você ficar com uma situação mal resolvida dentro de você do que em algum momento você tomar uma decisão e resolver essa questão. Ela vai doer, vai te incomodar um pouquinho no começo, mas os resultados desse processo, que ele é desafiador, ele é um processo que às vezes vai te gerar um pouco de dor,
mas em algum momento ele vai te trazer uma sensação de paz, de alegria, de um alívio interior, quando você se pacifica você com você, com a sua história. Quando você olha no espelho, você começa a contar uma outra história para você mesmo. Porque quando você não está em harmonia com você, às vezes por falta de autoconhecimento, por falta de conhecimento das leis, por falta de compaixão com si mesmo, você leva uma vida de tormento, né? Então, aí pegando um gancho, se você me permite, nós falamos muito sobre a Matrix, né? Sim. Quando você fica nesse limbo, onde você tem medo de se autoconhecer, então você fica naquele mundo onde ninguém, né? Quer dizer, você está naquele mundo, naquela gosma, e no dia a dia vai sendo levado por essa situação que você não consegue sair também, não quer sair, que é melhor você ficar lá dentro, que é mais confortável, que é uma zona de conforto, é um conhecimento que você já tem. Porque para sair de lá, para sair dessa gosma, você tem que ter essa dor, às vezes, né? E você tem que ultrapassar isso daí. Isso não é fácil fazer. Né? Então, é trabalho. Eu sempre falo isso. Para você ter o autoconhecimento, além de você buscar, né? Ser o buscador da informação, o buscador do conhecimento, você também tem que ter a coragem de mudar. Esta mudança, para mim, é a chave. Né? Que você fala assim, tomei a decisão, eu vou mudar, eu vou sair desse mundo que é mais fácil de você viver, né? Que é da ilusão, do que viver o mundo da verdade efetiva. Né? Então, esta mudança eu acredito que é o ponto-chave. Tem uma expressão... Não sei se você concorda com o que eu estou falando, mas se você não concordar, você, por favor, não, né? Concordo plenamente. Tem uma expressão que o pessoal usa aí, ô Perovelli. Eu peço licença para usar essa expressão, que você estava falando dessa situação de zona de conforto, né? Que sabe que o ser humano, a espécie humana só existe até hoje pela sua capacidade de adaptação, né? Nós nos adaptamos sim, a tudo. E é uma leitura que eu faço, e o nosso meio de pessoas que investigam a humanidade, o comportamento humano, tem uma expressão que a gente usa, né? Que a maioria das pessoas estão imersas num ofurô de merda. Então, o cara tá lá, nesse ofurô, né? De merda, onde ela tem uma série de aspectos negativos. É o mau cheiro, é isso e aquilo, mas só que ela é o seguinte, ela é quentinha. E o cara tá lá dentro... ele fica se acostumando. Porque você sabe que o seu olfato ele se acostuma com ele, você não se liga muito. Sim. O cara tá lá, preso naquilo, sendo beneficiado às vezes só por uma coisa, pela aquela zona de conforto que ele tá ali, mas ele sabe que ele não pode se mexer muito, porque se ele se mexer, vai feder. Mais, né? Vai feder mais. Então ele fica ali naquele ofurô, estagnado, parado. E com o passar do tempo, a alma dele vai chegar a um ponto de vazio muito grande. Porque a essência dele sinaliza, diante das leis universais, que ele precisa andar, ele precisa caminhar. Então, em algum momento, ele vai ter que sair desse ofurô e ele vai ser convidado a se mexer, de algum jeito. Ou pelo amor ou pela dor. Ou pela dor. Então, se você não está nesse ponto, você que está ouvindo a gente não está nesse ponto, ou se você está nesse ponto, isso aqui a gente falou, essas consciências que o Perovelli trouxe aqui da Matrix, desse ofurô que a gente falou, da necessidade de você ter a consciência da importância disso na vida. A meditação é uma excelente ferramenta de você silenciar a sua mente egóica, que fala pra caramba, para você se escutar e se observar. Porque nem todos os pensamentos que vêm na sua mente são reais. Às vezes são barulhos que o seu ego vai gerando que você precisa silenciar para observar, se escutar, para ver se aquele barulho interno todo
tem a ver com você. Olha aí, pessoal, isso aí é não. uma pérola, hein? Isso que ele está dizendo para vocês aí é uma pérola. Silenciar para escutar o seu eu interior, isso daí é fundamental, independente de qual religião que você tenha. Porque a gente vive num mundo muitos estímulos, né? Direto. Sabe, o celular, o dia todo pipocando, Nossa. redes sociais, é televisão, é filmes, é seriado, não sei o que. São tantos estímulos externos que as pessoas estão parando cada vez menos para silenciar. É muito estímulo. É verdade. O cara não para, ele não silencia. Deixa eu me escutar. Deixa eu ficar um pouco comigo mesmo. E se a pessoa está muito condicionada nessa frequência acelerada, e se ela não está em paz com si mesmo, você sabia que tem muita gente que não consegue ficar sozinho, ela com ela mesma? Sei, eu conheço várias pessoas. Então é insuportável ficar ela com ela mesma. Ela chega em casa, ela liga som, ela liga a televisão, às vezes tem um som no quarto, a televisão ligada e o telefone não para, porque ela precisa de muitos estímulos, porque se ela ficar sozinha com si mesma, ela não suporta. Então, a meditação é um convite que a gente fala, vamos se desligar um pouco desses estímulos exteriores e ficar em silêncio um pouquinho e se observar como parece redundante, né? Mas se observar como um observador externo. Imagine se você está de fora e se olhando. Isso. E você vai vendo todo esse movimento das suas emoções, dos seus sentimentos, as vozes do seu ego, para que você possa ir harmonizando tudo isso, silenciando, né? E você começando a ouvir o que tudo isso está querendo te sinalizar. O que está te sinalizando isso? Quais são as mensagens que estão por trás de todos esses barulhos, todo esse caos emocional, esse caos mental? A meditação é fundamental dentro do processo do autoconhecimento. Fundamental. Fundamental. Eu arrisco a dizer que sem meditação, sem este silenciar, esse silenciar não é somente o silenciar dos lábios, mas o silenciar da sua mente, para você escutar o seu coração. Sem a meditação não acontece, ou pelo menos você vai demorar alguns milênios. Não, mas eu acho que não tem jeito, o cara ele tem que levar, ele tem que pegar essa parada que você olha para dentro de você mesmo, você pode dar qualquer nome. Nós estamos aqui dando nome de meditação, mas o parar e olhar para você, para dentro de você, isso é fundamental. Sem esse exercício, fica... Porque se você não para se escutar, às vezes você não sabe o que você gosta. E perfeito. Você não sabe quais são os seus valores. Você não sabe o que é importante para você ou não. Você não pensa por si só. Pensa para os outros, né? O que eu vou fazer para os outros, né? Ou então, tem um nome que eu uso, que é o cumpridor de expectativas alheias. Perfeito. Olha que nome horroroso. Esse é horrível, mas é não, real. mas assim, porque ele não se conhece, então ele não sabe quem ele é, não sabe o que ele gosta, ele não sabe para onde vai. Então, se ele não se conhece, ele não sabe o que ele gosta, ele não sabe para onde ele vai, alguém vai decidir isso por ele. Lógico, fácil. O sistema vai decidir isso por ele, a mídia, a sua família, alguém vai te governar. Então, como eu não me conheço, eu não sei o que eu gosto, eu não sei os meus valores, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, eu não sei quais são meus sonhos, tudo isso por falta de autoconhecimento. E o autoconhecimento, assim, o autoconhecimento ele te deixa ignorante da sua força interior, do que você é capaz ou não. Então, o cara que não está conectado com isso, ele não se empodera. Então, ele se torna, inevitavelmente, um cumpridor de expectativas alheias. Essa palavra, num momento, uma vez eu dando aula, me veio essa palavra e eu fico imaginando assim, já pensou? O Perobelli tá passando assim, quem é aquele cara passando ali? Aquele ali é um cumpridor de expectativas alheias. Que nome horroroso. Cara, me xinga de qualquer coisa, de filho de qualquer coisa, me bota o rótulo, mas esse é um que eu não quero pra minha vida. Então, pensou, mas uma coisa que traduz também isso, que do lado mais
mais pro lado do lado pessoal, é que você começa a se deprimir com isso. Sim. Em algum momento, enquanto Sim. você está sendo um cumpridor das expectativas alheias, você começa a se deprimir, né? Você começa a se questionar, e isso daí faz mal para você. E este trabalho de autoconhecimento, ele vai te dar uma paz, como você disse, e vai dar uma condição melhor para você tratar esses problemas e deixar de ser um cumpridor de expectativas alheias, né? Eu vejo que isso daí o autoconhecimento traz para você. O Perubelli, esse bate-papo nosso ele é muito vasto. A gente poderia ficar aqui dias falando sobre autoconhecimento, mas seguramente eu aprendi uma coisa com você, né? Perubelli. Pô, que bom, hein? E é uma palavra que eu sempre uso. Tomar decisões. Um dia a gente estava numa conversa e você falou assim, cara, você tomou uma decisão importante. E aí você falou que quando a gente toma uma decisão real, que essa decisão é do nosso coração, um movimento no universo acontece que vai te favorecer na tomada daquela decisão, quando aquela decisão ela é uma decisão real, que é genuína sua. Tá certo, é isso aí. Eu aprendi muito com aquele dia. Pô, mas tá vendo? Não sei se você lembra desse dia, você lembra? Lembro. O Perubelli me deu essa lição. Falou, cara, você tomou uma decisão. Não tem nada mais importante do que você tomar uma decisão. Então, a gente poderia escrever um livro, os 10 passos do autoconhecimento e aquela blablauseira toda e ganhar dinheiro com isso e tal. Mas, meu irmão, a real aqui, direto, você já, no começo da sua fala, já falou disso, é a tomada de decisão. Você decide mudar e se conhecer. É isso aí. Porque quando você toma essa decisão mesmo, que é uma decisão... O universo conspira a favor. O universo vai conspirar a favor. Vai surgir pessoas na sua frente que vão estar sempre te direcionando, te estimulando esse processo do autoconhecimento. É verdade. Esse olhar... Existe algo misterioso, além nessa tomada de decisão. Porque eu refleti muito sobre esse ensinamento aí que você me deu, e é a coisa mais verdadeira que existe. O poder da decisão. Você tomou a decisão, e autoconhecimento é decisão. Porque ele vai ter obstáculos. Ele tem obstáculos, né? O autoconhecimento ele tem uma sua demanda. Mas se você está decidido a se conhecer, a se superar, a ser um ser humano melhor, cara, é um presente, né? Vale a pena. Eu acho que um dos segredos, uma das belezas da vida é você passar por essa experiência do autoconhecimento. E você falou que as pessoas se deprimem, né? Eu reconheço cada vez mais que esse momento que a alma deprime é quando ela está dizendo para você que você está no caminho errado. Que você pode... É um convite é um outro estilo de vida. Como a gente vê a maioria das pessoas sendo somente cumpridores de expectativas alheias, né? Nessa analogia, nessa brincadeira que a gente está fazendo aqui, a alma entristece mesmo, porque a gente está aqui para ser independente emocionalmente, a gente está continuamente num processo de florescimento do nosso ser. Tem um dos pais e mestres da psicologia positiva, chama Marty Seligman. Ele tem um livro que chama Florescer. Ele defende a tese do florescimento da alma, quando a alma floresce. É um livro que a gente indica aí para que você leia. E antes desse livro, esse livro Florescer é uma versão atualizada do primeiro livro dele, que chama Felicidade Autêntica. Então ele discute sobre essas coisinhas que a gente está falando aqui. Então, Perubelli, a gente já falamos bastante aí, estamos falando pra caramba. Já mais de 25 minutos, provavelmente. Para não entupir esse pessoal de tanta informação, né? Então vamos lá, o pessoal gosta do passo a passo. Que faz parte, né? Então vamos imaginar, se a gente estivesse assim, iniciando agora.
qual é o primeiro passo que você daria? Você dá um passo, eu dou outro, vai. Tá bom, ó. Entender a importância de se conhecer. Esse é o primeiro passo, sem dúvida. Esse é o primeiro passo. E tomada de decisão? Tá nesse passo aí, não? Não. A decisão Vai depois? vem depois. Então eu vou ficar com essa... Fica aí com a segunda. Vou ficar com essa segunda. Então o primeiro é entender a importância de se conhecer. Por que é importante você se conhecer? Isso. Esse é o primeiro passo. O segundo, que eu estou falando, mas eu aprendi com você isso aí, é a importância de decidir. Mas é uma decisão... Mas é observar e decidir, né? Porque você tem que observar e aí você decide. Então essa observação também é importante para a decisão, mas faz parte. O segundo passo. Segundo passo. O terceiro passo, eu vejo que é o silenciar. Você se conhecer internamente, parar aquela meditação que você comentou, eu acho que também é um passo importante. Silenciar para se ouvir. Isso. Um quarto passo, você falou aí da roda da vida, que a roda da vida é uma ferramenta, se você entrar na internet, tem zilhões de rodas da vida que você pode ir lá preenchendo, que ela mostra como se a vida fosse uma pizza, e cada fatia da pizza é um aspecto da nossa vida. Aquilo é um exercício bom de se preencher, que ali você vai dar uma nota de 0 a 10 em vários aspectos da sua vida. Mas uma das coisas que eu passando por um processo de coaching com a nossa querida Ivone, é uma grande psicóloga e gestora de RH, né? Certo. Eu numa dinâmica com ela mandou eu pedir feedback das pessoas, pessoas que convivem comigo, dos meus familiares, dos meus principais parceiros de trabalho, no caso era a minha equipe, meus colaboradores ali, meus gerentes e tal. Pede para eles dar um feedback para você da sua pessoa. E aí tinha um questionário. Nossa, quando eu vi aquele ali, eu falei, meu Deus do céu. Então, se você quer saber um pouco sobre como é que está o seu estado atual, eu falei disso por causa da roda da vida, assim. Então, isso aqui é o quarto passo. Então, o quarto passo, como você falou da roda da vida, é você ver descobrir o seu estado atual. E nesse estado atual, dentro do seu processo de autoconhecimento, você não é o que você pensa que você é, né? Só. O que as pessoas pensam de você? O que elas pensam de você? A importância desse feedback, mas para isso você precisa ter coragem. Perguntar para sua esposa o que a sua esposa pensa sobre você. Seu filho, o que seu filho pensa sobre você. Seu sócio, seu diretor, seu colaborador, seu chefe, sua mãe, seu pai. Peça esse feedback sincero, verdadeiro, transparente. Não é difícil, pessoal. Não é difícil. É só ter coragem. 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 Mas olha, eu vou falar pra você. Precisa ter coragem realmente. E não é difícil. É uma questão que você precisa ter essa atitude. Mas foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Interessante, hein? Olha aí. Depoimento, hein? Então vamos pro quinto, pelo menos. Dá o quinto aí. O quinto que eu vejo que é muito importante é você, nesse aprendizado, entender um pouco mais dos seus valores. Quais são os seus valores? Esse entendimento ele é fundamental. Então esse é o quinto passo. Sexto. Vamos para o sexto passo. Sexto, sabe o que eu observo, Pedro Beto? Tem muitas pessoas que fogem das experiências com medo de não dar certo, essa de palavrinha fracassar. Medo Medo de passar por experiências que ela julga que não dá, ela não está preparada, que não vai dar certo, não sei o quê. Mas se a vida está te colocando diante de você oportunidades de você viver uma experiência positiva, não estou falando aquelas experiências que você está fazendo algo que é contra os seus valores, você vai fazer alguma loucura. Não é isso que eu estou falando. É aquela experiência de você, de repente, sabe aquela pessoa assim, você vai ser promovido. O cara, ele recusa a promoção. Tem muita gente que recusa uma promoção de emprego por medo. Ele recusa, ele deixa de viver um amor na vida dele por medo.
daquele O relacionamento medo não dá certo. paralisa, né? O medo paralisa. Então, se permita viver a experiência. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica dentro do processo do autoconhecimento, esse sexto passo, se permita. E se permita errar. Eu acho que esses 6 passos fecha esse primeiro bloco aqui legal. Então já tá ótimo. 6 passinhos já tá pro cara começar bem, hein? E é isso. É isso, pessoal. Acho que, olha, autoconhecimento, demos aqui um sobrevoo, mas temos compartilhar com vocês, para dar em e-books para vocês. Fiquem conosco aí. A gente continua então na nossa saga. Bastante coisa. Foi muito produtivo, hein, meu? Eu acho que foi Eu também. gostei. Então, pessoal, comenta, se inscreva nas Dê nossas redes. sugestões. Isso. Acho que isso daí Interaja faz- conosco, Isso. é muito bom essa interação, esse bate-papo, esse nosso envolvimento. E a gente vai estar sempre aqui falando de vida. Falando de vida. Basicamente é isso, sobre a vida, que eu acho que não tem nada mais importante do que a gente falar de vida. Nesse mundo onde muitas vezes somente as questões materiais, as questões egóicas se sobrepõem à vida, ao valor da vida. Tá certo? Então a gente vai estar aqui falando de vida. Muito bem. Então, um beijo para todos vocês aí, ó.